Amém? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, versículo 29. Vamos ver. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Vamos orar. Senhor, nós colocamos esta noite e este momento diante do Senhor, porque aqui há uma afirmação muito séria do Senhor Jesus para algumas pessoas que o interrogaram sobre um assunto. Oh Deus, e neste momento Ele apresenta uma verdade, Ele apresenta uma distorção na vida de alguém, na vida de algumas pessoas que erram, porque não conhecem a palavra, não conhecem as Escrituras, e tampouco conhecem o poder de Deus. Oh Pai, então nós queremos nessa noite discorrer sobre isso e pedir que o Senhor venha sobre cada vida, sobre cada coração, oh Deus, chamando a nossa atenção, nos auxiliando a entender aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite. Nós desde já, ó Deus, te damos toda a honra, toda a glória, nós repreendemos todo espírito contrário, todo espírito de confusão, de engano, caia por terra neste lugar. Deus, declaramos que este lugar é santo e aqui reina o Senhor, reina o teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, determinado momento aqui, um dia, o Senhor Jesus estava ministrando algumas parábolas e de repente o contexto aqui desse dia é que as pessoas tiveram a intenção de, pegar o Senhor Jesus em algum erro, ou então eles tiveram a intenção de propor questões difíceis para que ele pudesse se enrolar de uma ou outra maneira, para que essas pessoas pudessem acusá-lo de alguma coisa que ele falasse, porventura, fora da lei ou fora da questão bíblica, da teologia daquela época. Então, um pouco antes, os fariseus perguntam para ele sobre o tributo. Olha, é lícito a gente pagar tributo para César, pagar um imposto para César, ou seja, para o Império Romano? E havia ali naquela época uma convulsão política e social. Os judeus não aceitavam o domínio dos romanos e aqueles que cobravam impostos eram considerados como traidores da nação. E então eles se recusavam a pagar os impostos. Então havia muita confusão. Essa questão era uma questão que gerava muito conflito. E eles chegaram para Jesus e falaram assim: é lícito, ou seja, nós devemos pagar o imposto para César? Aí que Jesus pega uma moeda, ele pergunta assim, ele pede uma moeda, ele pega a moeda, ele fala assim: qual que é essa marca aqui? De quem que é essa carinha aqui? Aí o pessoal fala: essa marca é de César. Aí ele fala: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Não é? Aí ele fala assim: olha, se o César está querendo imposto, essa moedinha tem a carinha dele, dá para ele, não tem problema. Dai a César o que é de César. E Jesus saiu muito bem. Logo depois vieram os saduceus que não acreditavam em ressurreição. E eles começam a falar assim: olha, a lei diz que se um homem casar com a mulher, e a mulher não tiver filhos, e esse homem morrer, então o irmão dele tem que se casar com ela, para dar descendência ao falecido. Então esta é a lei diz isso. Aí eles falam: no nosso meio, teve um homem que casou com a mulher e tinha 7 irmãos, que foram casando com a mulher e nenhum deles deixou filho. Eu acho difícil, irmãos, que isso tenha sido verdade. Eu acho que eles fizeram isso. Eles falam assim: no nosso meio tem uma família com 7 homens que morreram todos eles casaram com a mulher, eles fizeram isso só para pegar o Senhor Jesus. Não é? E 7 homens morreram e todos eles casaram com a mulher. Na ressurreição ela vai ser mulher de quem? Porque todos os 7 a desposaram. Então, nesse contexto, Jesus diz, no versículo 29 do capítulo 22, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus.
Eu não quero entrar aqui no mérito do que o Senhor Jesus falou com eles, eu não quero entrar no mérito de ressurreição ou não, você pode entrar depois e estudar e ver, é interessante. O que eu quero pegar hoje é esta verdade que Jesus diz, uma afirmação que Ele fala para alguém, que pode acontecer comigo e com você, que pode acontecer conosco, pode acontecer com qualquer pessoa, porque Ele diz assim, que alguém erra, no versículo 29, Ele diz, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Me chama a atenção esta afirmação, a afirmação de que o erro de alguém, de um homem, de uma mulher, o erro de uma pessoa tem a ver com a sua ignorância, ou seja, o nosso erro tem a ver com o nosso desconhecimento. Nós não conhecemos, por isso erramos. Nós ignoramos, não sabemos muito bem, não temos a revelação de algumas coisas, não entendemos ou não conhecemos as Escrituras, é o primeiro erro, e também não conhecemos o poder de Deus. Alguém pode conhecer as Escrituras, mas desconhecer o poder de Deus. Alguém pode ter tido uma experiência, ou um evento da sua vida que ele experimentou do poder de Deus. Mas se ele não conhece também a palavra, não conhece as Escrituras, ele também é uma presa fácil para o engano. Então, quando nós entendemos isso, ele diz assim, vocês estão errados. Irmãos, e isso é muito interessante, porque eles não são os únicos que estavam errando. Aqui dentre vários que existem na Bíblia, várias pessoas que erraram, que a Bíblia nos mostra, eu peguei aqui duas situações. Lá no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 15, quando Deus fala com o profeta Samuel acerca do rei Saul. Ele havia dado uma tarefa para Saul, destruir os amalequitas. E Saul foi para a guerra, de repente Samuel é chamado pelo Senhor, e o Senhor fala para ele no versículo 11, Deus falando com Samuel, fala assim, eu me arrependo de haver constituído Saul rei, porque ele deixou de me seguir, e presta atenção nessa frase, e não executou as minhas palavras. Então Deus fala para o profeta, Saul não executou as minhas palavras, no versículo 11 do capítulo 15 do primeiro livro de Samuel. No versículo 13, diz assim, veio pois Samuel a Saul, eles se encontraram, e Saul falou para Samuel, olha só, veio pois Samuel a Saul, e este lhe disse, bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Irmãos, tem alguma coisa errada aí, porque Deus fala, ele não executou as minhas palavras, mas Saul falando de si mesmo, ele fala para Samuel, eu executei as palavras do Senhor. Quem é que vocês acham que estava enganado, irmãos? É uma boa pergunta, não é? Mas vocês concordam que alguma coisa aí não está batendo. Alguma coisa está estranha nesse texto, porque Deus fala que ele não executou, e ele fala que ele executou, então um dos dois está errado. Eu e você concordamos que quem está errado aqui não é o Senhor, não é o Deus Todo-Poderoso, que sabe todas as coisas. Quem estava errado aqui era Saul. Outra situação, a igreja de Laodiceia. Lá no Apocalipse, no livro de Apocalipse, capítulo 3, quando o Senhor Jesus, escrevendo uma carta através do apóstolo João para a igreja de Laodiceia, ele fala a seguinte frase, falando para a igreja, capítulo 3, versículo 17, ele fala assim, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Então a igreja dizia de si mesma, estou rico, estou abastado e não preciso de nada. Estou rico, estou abastado, ou seja, cheio de tudo que eu preciso e eu não preciso de nada. Continuando a leitura, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Irmãos, então veja como o engano, ele está aí implícito nessas duas situações que nós colocamos aqui. Porque Saul disse de si mesmo, eu executei as palavras do Senhor, mas o Senhor já havia alertado o profeta que ele não havia executado as suas palavras. E aqui a igreja dizia de si mesma, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Mas Jesus diz para ela, você não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu.
alguma coisa está errada, irmãos. Novamente, eu acho que quem está certo nessa história é o Senhor Jesus. E quando nós olhamos para aquela palavra que é traduzida aqui no versículo 29 de Mateus 22, errais não conhecendo as Escrituras, essa palavra erro, ela também é traduzida lá em Mateus 18:13 como a ovelha perdida. Quando havia 100 ovelhas, mas uma se perdeu, uma se extraviou, uma errou o caminho. Então essa palavra que diz que uma se extraviou, é a mesma palavra que diz erro, é a mesma palavra. Ou seja, tem a ver com errar o caminho, tem a ver com você se extraviar, tem a ver com um desvio do caminho. Você está indo para um lugar, mas você se desviou do alvo e você saiu um pouquinho para lá. Outro dia eu estava conversando com um irmão aqui na praça, e eu falei assim, olha, irmão, se a gente quiser chegar lá do outro lado da praça, exatamente lá naquele poste, e se a gente começar a andar aqui em linha reta, nós vamos chegar exatamente lá. Só que se eu começar a errar aqui 2 graus que seja, e quando eu chegar lá naquele poste, eu vou estar muito longe dele. Vocês estão percebendo o que eu estou falando, né? Imagine que você vai para um lugar e você vai em linha reta, você vai alcançar aquele lugar. Se você desviar o seu curso um pouquinho e você for caminhando, quando chegar lá perto do seu objetivo, você vai estar longe. O que acontece muitas vezes é que quando nós temos uma visão curta das coisas, o nosso alvo, muitas vezes, nós não estamos percebendo que ele está longe. E quando você vai caminhando para chegar lá naquele lugar, você não percebe que você está desviando. Por exemplo, se eu quero chegar aqui nesse púlpito, e eu vou caminhar aqui, eu vou chegar no púlpito certinho, porque ele está bem pertinho de mim. Se eu quero chegar no púlpito, e se eu desviar aqui um pouquinho, a hora que eu chegar aqui, eu estou relativamente muito perto do alvo, eu não percebo tanto o erro. Mas se esse púlpito estivesse a 100 metros de mim, e eu errasse um pouquinho, ou talvez a hora que eu chegasse lá, eu tivesse uma distância de 20 metros dele. O problema é que a nossa visão ela é muito curta, e nós vamos caminhando e não percebemos que estamos errando, porque não chegamos no final ainda. Mas talvez algumas pessoas já estão chegando num ponto da sua vida, que você pode olhar agora, você está longe do alvo que você queria alcançar. A sua família está longe da família que você queria ter. O seu ministério está longe do ministério que você gostaria de ter. A sua vida espiritual está longe da vida espiritual que você gostaria de ter. E nós somos homens de Deus, mulheres de Deus, somos a igreja do Senhor. E por que muitas vezes estamos longe de onde gostaríamos de estar? É porque algumas vezes, irmãos, nós estamos errando, desconhecendo a palavra e desconhecendo o poder de Deus. Essa mesma palavra que diz aqui, errais, que eu disse que também é traduzida por desviar, por um pequeno desvio, por um extravio, é um erro, também ela é traduzida lá em 1 Coríntios 15:33 por engano. Quando Paulo escreve, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Também é a mesma palavra, não erreis. Ou seja, tem a ver com engano. Querido, às vezes nós nos enganamos, o coração do homem é enganoso. O coração do homem, irmãos, ele engana. Jeremias escreveu, maldito o homem que confia no homem, que faz do braço da carne a sua confiança. Porque o coração do homem é enganoso, irmãos. Então, o erro tem a ver com engano, o erro tem a ver com um desvio, o erro tem a ver com um extravio, o erro tem a ver, irmãos, com muitas vezes o próprio engano. Nós nos enganamos e achamos que está tudo bem, e achamos que as coisas estão assim, mas na verdade, o Senhor Jesus, Ele afirmou, vocês erram quando não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Olhando para esses 2 motivos do erro. Primeiro motivo, vocês não conhecem as Escrituras. Oséias, capítulo 4, versículo 6, a parte A, diz assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Irmãos, as Escrituras apresentam o Senhor. A palavra apresenta o Senhor, a palavra mostra quem é o Senhor. A palavra nos mostra as suas motivações.
A palavra nos mostra as suas ações. A Bíblia nos mostra como Deus é, porque a sua palavra é igual a Ele. Ele exaltou acima de todas as coisas a sua palavra. Então eu e você precisamos conhecer a palavra de Deus. Como é que um cristão, ele vai conhecer a palavra apenas de ouvir pregação? Querido, você precisa estudar a Bíblia na sua casa. Você precisa ter fome da palavra, você precisa ler a Bíblia, você precisa estudar. Você pode vir aqui às sextas-feiras, estudar a palavra. O pastor Fabiano está estudando o livro de Romanos, versículo a versículo. Vai demorar aí até o final do ano quase, para estudar um livro. Mas é melhor do que nada, irmãos, porque talvez você tenha aí vários anos de convertido e nunca estudou um livro assim. Não é verdade? Vamos estudar, vamos estudar. A pastora Adriana está estudando sobre intercessão, ensinando. Outros irmãos estão estudando sobre os heróis da fé, na história da igreja, na Bíblia. Estamos estudando, estamos aprendendo, conhecendo a palavra. Porque a palavra fala sobre as motivações do Senhor. Conhecer a palavra é conhecer a Deus. Conhecer a palavra é conhecer a sua santidade, as suas motivações, os seus objetivos. Conhecer a palavra é conhecer a vontade de Deus. Quando nós não conhecemos a palavra, nós estamos passíveis de erro. Eu e você podemos errar, irmãos. Podemos nos enganar. Segundo motivo, erram porque não conhecem o poder de Deus. Irmãos, você pode conhecer a palavra, mas sem conhecer o poder de Deus. Se você desconhece o poder de Deus para cumprir a sua palavra, nós vamos estar com uma fé desequilibrada. Você conhece a palavra, mas você não conhece o poder de Deus. Há um desequilíbrio. Por isso que a Bíblia apresenta Abraão, lá em Romanos capítulo 4, a partir do versículo 19. Romanos 4, a partir do verso 19, diz aqui que Abraão, ele venceu porque creu no poder de Deus para cumprir a promessa dele. Romanos 4, 19, falando de Abraão. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Então, quando nós olhamos este texto, nós estamos vendo aqui um homem que conheceu a promessa, que conheceu a palavra, que percebeu a vontade de Deus e que se fortaleceu dando glória a Deus, louvando a Deus, porque ele não duvidou, porque ele tinha uma convicção. E a convicção dele era a seguinte: Deus é poderoso para cumprir o que ele prometeu. E eu posso perguntar hoje para mim e para você, como está o equilíbrio da nossa vida cristã? Como é que está o equilíbrio na minha vida e na sua vida? Nós estamos errando? Será que você e eu estamos errando? Como é que nós vamos avaliar isso? Como que nós vamos perceber isso? Muitas vezes é pelo resultado, irmãos, da nossa vida. Você tem paz no seu coração? Você tem alegria na sua vida cristã? Você tem liberdade para louvar a Deus? Você é livre de todo vício e de toda mentira? A sua família está bem equilibrada? Você tem facilidade para estar junto com os seus amigos, com seus familiares? O seu testemunho no trabalho, na casa, dentro do seu lar, o seu testemunho com as pessoas com as quais você trabalha, lá fora, o seu testemunho nos locais públicos, é um testemunho de um homem, de uma mulher de Deus. Como é que está a nossa vida? Nossa vida está equilibrada? A nossa fé no poder de Deus acompanha o nosso conhecimento? Há fervor no nosso coração pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, por aquilo que Deus tem preparado para nós? Há fervor, há desejo de cumprir a vontade de Deus em nossas vidas?
Se nós desconhecemos as Escrituras ou o poder de Deus, podemos estar andando num erro ou num engano. Mas Deus deseja se revelar a nós. Amém, irmãos? Por isso que nós entendemos que Jesus veio. A Bíblia fala o quê? Por que Jesus veio, irmãos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Não é isso que a Bíblia fala? Unigênito. Deus enviou o seu Filho porque Deus amou o mundo. Por que Jesus veio morrer no meu e no seu lugar? Porque Deus amou o mundo. Você já começa a entender a motivação do Senhor. Lá em Romanos capítulo 8 fala assim, ora, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará juntamente com ele, graciosamente, todas as coisas? Amém, queridos? Então, quando nós entendemos isso, conhecemos a palavra, talvez algumas coisas que queiram enganar o nosso coração, começam a ser dissipados. Você é importante para Deus. Deus ama você. Jesus veio para morrer no seu lugar. E se Deus não poupou o seu próprio Filho, como é que Ele também não vai cuidar de você e vai dar aquilo que você precisa? É isso que a Bíblia fala. Mas muitas vezes nós, debaixo de uma opressão, debaixo da dificuldade, debaixo da dureza da vida, debaixo da angústia, debaixo de frustrações, debaixo muitas vezes de escravidão, debaixo de situações difíceis e angustiantes, nós colocamos em dúvida isso, e Satanás vem falar no nosso ouvido, e a gente muitas vezes sucumbe a isso, e você encontra irmãos achando que Deus não os ama, você encontra pessoas achando que Deus não se importa com elas, você encontra pessoas achando que as dificuldades que elas estão passando é porque Deus se esqueceu delas. Mas o Senhor Deus, quando Ele quer falar conosco, se Ele esquece de nós, Ele fala, né? Isaías, Ele diz assim, pode por acaso uma mãe que ainda amamenta o seu filho se esquecer dele? Ainda que esta mãe se esquecer do filho que amamenta, eu não me esquecerei de ti. Amém, irmãos? Então, nós começamos a entender isso, e começamos a perceber que a palavra de Deus, as Escrituras, quando nós conhecemos a palavra, essa palavra guarda o nosso coração do erro. Quando Jeremias estava numa situação muito angustiante, vendo a destruição de Jerusalém e vendo tudo de ruim que estava acontecendo por causa do pecado do povo, ele entrou num desespero, mas em um determinado momento ele fala lá em Lamentações, ele fala assim, eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança, porque de repente, irmãos, o que ele estava vendo era destruição, era desolação, era dificuldade, era juízo. Mas ele, diante dos olhos dele havia uma coisa, mas ele falou assim, eu quero trazer a minha memória, eu quero trazer ao meu coração aquilo que vai me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Amém, irmãos? Então, de repente, ele sabia, ele conhecia Deus. E no momento de angústia, ele falou, eu vou trazer à minha memória o que vai me dar esperança, porque talvez aquilo que você está olhando hoje, talvez o que você está vivendo hoje não traga esperança ao teu coração, mas quando você olha para a palavra ministra esperança para mim e para você. Quando nós olhamos para a palavra, suas promessas trazem esperança, esperança de um amanhã melhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando nós olhamos para as suas promessas, a Bíblia diz que todas as promessas têm o sim e o amém na pessoa do Senhor Jesus. Ele morreu por isso, Jesus morreu pela palavra, porque a palavra dizia que ele deveria morrer. Lembre-se lá em Lucas, quando ele está caminhando com aqueles 2 discípulos que estavam indo para Emaús, estavam tristes, estavam angustiados, estavam desesperados, estavam frustrados, haviam abandonado os discípulos, o resto dos discípulos estavam indo embora de Jerusalém. Mas o Senhor Jesus falou para eles assim, olha, vocês estão tardios para entender, nécios e tardios de coração para entender o que as Escrituras dizem. Aí ele começou a mostrar na Escritura que o Messias deveria sofrer, que o Messias deveria ser morto. E ele começa a falar aquilo com as pessoas. E quando ele se revela a eles, ele sai daquele aposento, ele some, né, desaparece da vista dos irmãos. E os irmãos, quando eles percebem, era o Senhor. Não nos ardia o coração enquanto ele falava conosco.
no caminho, o nosso coração ardia, era Deus que estava falando conosco. O que eles fazem? Eles voltam correndo lá para Jerusalém, porque eles haviam abandonado um local de fé, eles haviam abandonado a comunhão com os outros discípulos, eles estavam indo embora, eles tinham virado as costas para a vida de esperança que eles acreditavam que iriam viver quando Jesus morreu. Mas quando o Senhor ministrou esperança, novamente eles voltaram para a comunhão, eles voltaram para estar perto daqueles irmãos, e eles voltaram para aquilo que Deus tinha para eles. A esperança, irmãos, traz você de volta para o prumo, amém? Quando o Senhor ministra no meu e no seu coração, nós somos trazidos de volta para aquilo que Ele tem para nós. Mas o engano, por desconhecer a promessa, por desconhecer a palavra, erramos quando não conhecemos aquilo que Deus tem para nós, erramos quando não colocamos a palavra, acima de todas as coisas. Quando Pedro e João foram perseguidos, foram presos, porque Pedro e João curaram um mendigo, um coxo que estava mendigando na porta do templo. Pedro falou assim: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem foi curado. Pedro e João foram presos, foram ameaçados e foram proibidos de pregar o nome do Senhor. Mas depois eles se reúnem com a igreja e eles contam o que estava acontecendo, falaram da ameaça, falaram de tudo que estava acontecendo lá em Atos capítulo 4. E aí ele pega e começa a conversar entre eles. E eles falam: então vamos orar. E aí eles começam a orar, falam assim: Senhor, a sua palavra diz, por que se enfureceram os gentios? As nações se enfureceram e perseguem o Senhor. Eles perceberam o que estava acontecendo pela palavra. Eles perceberam, colocaram Deus no lugar dele. Tu que és o soberano Senhor, Criador de todas as coisas, tu que és Deus que está acima de tudo. O Senhor já disse mesmo na sua palavra que isso ia acontecer. Mas o Senhor agora nos dá ousadia e nos dá coragem para pregar o Evangelho, enquanto o Senhor estende a sua mão para fazer sinais, prodígios e curas, através do nome de Jesus. A situação, ela nos sobrevém. Mas eu e você precisamos colocar essa situação de acordo com a palavra. O que a palavra diz sobre isso? Qual é a promessa sobre esta situação que eu estou vivendo? Querido, se você está vivendo algo que a palavra diz que você não deve viver, então aprume a sua vida. Alinhe a sua vida com aquilo que a palavra diz, porque aí sim você pode ter fé e esperança. Deixa Deus ministrar o teu coração. A palavra é revelada pelo Espírito. É o Espírito Santo que nos revela. Deus deseja se revelar a nós. Quando nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 e 10, que diz assim: como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito penetra todas as coisas. O Espírito penetra agora a sua vida, penetra o teu coração. Ele penetra, ele entra em todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Mas Ele quer nos revelar o que está preparado para nós. Deus revela para nós o que Ele tem preparado. Diz aqui: nós não vimos, não ouvimos e não entendemos o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revela pelo Espírito. Só tem uma chave para entender a palavra: é o Espírito Santo. Você ser cheio do Espírito, você ter o Espírito habitando em você, você dar vazão ao Espírito de Deus, andar no Espírito, deixar o Espírito Santo ministrar ao teu coração. Amém, queridos? Quando nós olhamos aqui e percebemos que há dois motivos para o erro: desconhecer a palavra e desconhecer a força e o poder de Deus. Irmãos, quem é que vai conhecer o poder de Deus? Lá em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, muito conhecido esse texto. Eu vou ler só a parte A. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Quem é que vai conhecer o poder de Deus? Deus vai se mostrar forte, Deus vai se mostrar poderoso com quem? Com aqueles cujo coração é totalmente dele.
Se há algo no teu coração que você retém para você, se há algo na sua vida que você retém e você não dispõe a sua vida totalmente para o Senhor, nós não vamos conhecer o poder de Deus. Mas se você deseja conhecer o poder de Deus, e você coloca a sua vida diante do Senhor, e você coloca todo o seu coração nas mãos do Senhor, porque você confia no seu amor, você confia na sua graça, você confia no seu perdão e na sua misericórdia, então você confia a Deus tudo o que você é, você confia ao Senhor tudo o que você tem, você abre mão dos seus conceitos, você abre mão das suas razões, das suas motivações, do seu direito de vingança, do seu direito de justiça, você abre mão de todas as coisas, e você coloca o seu coração nas mãos do Senhor. E a Bíblia diz, os seus olhos passam pela terra, porque Ele quer se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Quando nós olhamos para esse texto, eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que os olhos de Deus estão passando neste lugar agora? Quem acha que os olhos de Deus estão passando aqui agora? Eu também acho. E o que você acha que Deus mais deseja? Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Deus tem prazer em mudar a sua história. Deus tem prazer, querido, em corrigir o seu filho. Deus tem prazer em se mostrar forte. A Bíblia diz que Deus tem prazer na prosperidade do seu servo. Deus tem prazer em abençoar. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Ele fala assim, olha, eu não tenho prazer na morte de ninguém. Ele escreve lá, Ezequiel, né, através do profeta Ezequiel, Deus fala, antes o meu desejo é que o ímpio se converta e viva, porque eu, Senhor, não tenho prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer na sua derrota, Deus não tem prazer na sua morte. Deus tem prazer na sua vitória, na sua transformação, na sua mudança, na sua bênção. Este é o prazer do Senhor. Nós que somos pais, como diz a palavra, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial saberá dar boas coisas àqueles que pedirem. Está escrito em Mateus, Lucas fala, quanto mais o Pai Celestial vai dar o Espírito Santo àqueles que pedirem. Por quê? Porque o Espírito Santo, irmãos, ele vai revelar a Deus. O Espírito Santo vai revelar a vontade de Deus. O Espírito Santo vai mudar a sua natureza. O Espírito Santo vai revelar a palavra. O Espírito Santo vai colocar um fogo em você, uma paixão em você pelo Senhor. Que você vai ter todas as coisas. Buscar em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Quando você é cheio do Espírito, há um fervor, há uma alegria, há uma paixão. E aí, irmãos, todas as outras coisas acontecem. Nós erramos, nós nos enganamos, quando não conhecemos a sua palavra, nem o poder de Deus. Irmãos, e não adianta você chegar para alguém e falar que ele está enganado. A pessoa que está enganada não sabe que está enganada. Vocês concordam? Já parou para pensar nisso? Alguém que vai cometer um engano de propósito? Não, a não sei que a pessoa seja, né, desorientada, estiver com raiva da vida, alguma coisa. Mas na maioria das vezes nós queremos acertar. Quando você chega para a pessoa e fala assim, olha, você está errado nisso, difícil a pessoa aceitar, a não ser que a pessoa seja muito quebrantada, né, e muito honesta. As pessoas não gostam de ouvir que estão erradas. Eu, pelo menos, não gosto, não sei vocês, né? A gente não gosta de ouvir. A gente acha, por isso que a gente age dessa forma. A gente acha que está certo. Mas quando você deixa Deus ministrar o teu coração, Deus, ele não quer expor o seu erro. Deus quer consertar o nosso erro. Amém, irmãos? É diferente. Às vezes a gente tem essa ideia de exposição, a gente fica com vergonha. Mas tem uma canção que a gente canta, que quando o Espírito Santo vem, ele desfaz a vergonha. Não tem uma canção que a gente canta assim? A vergonha ele desfaz. Não tem como ter vergonha, irmãos, diante do Senhor. Porque ele nos corrige para o nosso bem.
Como é que está a sua vida? A sua vida está equilibrada? Imagina Saul, irmãos, depois, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, quem conhece a história, se você não conhece, depois você pode ler. O profeta fala para Saul assim, não, Saul, você errou. Eu imagino a cara dele, ele ficou indignado, irmãos. Não, não errei, eu fiz as palavras do Senhor. Ele afirmou de novo, não, eu fiz o que Deus me pediu. Ele falou assim, não, não fez. E a pessoa ficou ali, turrão. Nós não sabemos aqui se a igreja de Laodiceia se arrependeu ou não, a Bíblia não fala, mas a gente só vê a exortação do Senhor Jesus. Talvez alguns deles não se arrependeram, irmãos. Olha, vocês estão achando que são ricos, abastados, mas na verdade vocês são pobres, cegos, miseráveis. Irmãos, como é que está a sua vida? Deixa o Senhor ministrar no teu coração. Hoje, o pastor Fabiano fez um apelo aqui durante o louvor, você que não fala em línguas, que quer falar em línguas, você quer ser cheio do Espírito Santo, vem aqui na frente, nós vamos orar. Irmãos, não vem ninguém, eu entendo que todo mundo que está aqui fala em línguas então. Sabe por quê? Porque Deus tem algo maravilhoso para fazer na sua vida, querido. A promessa dele é promessa. Aqueles que crerem em mim, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, falarão novas línguas. É promessa. Se você crer no Senhor, nós entendemos que isso é algo maravilhoso, que eu e você devemos buscar. Então, por que é que você, às vezes, não busca com uma intensidade aquilo que Deus tem para a sua vida? Por que não buscamos uma vida de oração que Deus tem para nós? Por que não buscamos uma vida de louvor, de adoração? Por que não buscamos um fervor espiritual que vai mudar a história da nossa família, que vai mudar a história da nossa vida? Irmãos, por que nós não experimentamos isso? Eu fico pensando na minha história. Todas as minhas irmãs, meus cunhados se converteram, somos 4 irmãos. Então, quando eu e Adriano nos convertemos, a minha irmã mais velha também já havia se convertido, a pastora Tânia também, todo mundo foi convertendo o marido, todo mundo foi convertendo. Na nossa casa, eu fiquei tentando. Aí fui para a casa da Adriana também, os 4 irmãos se converteram, a mãe, o pai converteram, todo mundo convertendo. Eu achava que isso era normal, porque converter um, quem que não vai querer Jesus, irmãos? Depois, quando eu comecei a conviver com as pessoas, eu percebi que isso não é muito normal. Que às vezes tem pessoas que estão aí há anos. E eu não quero lançar culpa sobre você, não é isso. Mas eu quero dizer o seguinte, querido, não se conforme. Não se conforme, ore, porque Deus vai salvar a sua família, em nome de Jesus. Ore. E eu lembro, queridos, quando eu era novo convertido, eu tinha a chave da casa da minha sogra. Eu entrei um dia lá, fui orando em todos os cômodos. Eu era novo convertido, a Fernanda e a Flávia não tinham nascido ainda. E eu comecei a orar, orei na cama do meu sogro, da minha sogra, impus as mãos no travesseiro, fui lá na cozinha, abri os armários, impus as mãos no armário, profetizei, orei, proclamei a palavra, proclamei algo novo, falei um monte de coisa, oramos, expulsamos tudo quanto é tipo de demônio. Novo convertido é uma bênção, irmãos, porque quando ele entende que tem que fazer algo, ele faz mesmo, amém? Depois a gente vai ficando meio acostumado, né? Mas eu lembro que eu cheguei lá, expulsei tudo, tá? E um dia nós chegamos lá e falamos, vamos fazer uma oração aqui. A Adriana chamou lá a mãe, os irmãos, o Fabiano era adolescente ainda, tinha 15 anos naquela época. Juntamos todo mundo, vamos orar aqui. Começamos a orar, e de repente caiu a glória de Deus, irmãos. Eles começaram a chorar, a se abraçar, nunca tinham experimentado isso. Começaram a chorar, eles não eram convertidos ainda. A minha sogra, ela conta para nós que enquanto nós estávamos ali orando, chegou uma voz e ficou falando para ela, sai daí, sai daqui deste lugar. E ela ficou com vontade de sair correndo dali, e todo mundo de mão dada orando, e ela ficou com vontade de sair correndo dali, porque um demônio, um espírito estava oprimindo ela, sai daí, foge daí, mas ela discerniu, e ela falou assim, não, mas isso aqui é coisa de Deus, por que eu vou embora daqui? Não vou embora não. Isso é de Deus. De repente Deus veio e mudou a vida da minha sogra. Fez dela uma mulher de Deus, uma evangelista para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Essa mulher prega para todo mundo, gente. Minha sogra é uma benção. Não é?
Então nós olhamos estas coisas e entendemos, mas irmãos, aonde está o fervor da oração? Aonde estão as mãos que vão profetizar sobre a sua casa? Aonde estão os lábios que vão proclamar vitória do Senhor na vida dos seus filhos, das suas filhas, na vida dos seus vizinhos? Aonde estão as mãos que vão tocar os enfermos e vão curá-los? Quando nós éramos novos convertidos, uma senhora foi fazer faxina em casa. A Adriana orou com ela, porque ela também não era convertida, nunca tinha ouvido falar, mas ela ficou sabendo que a gente se converteu. E ela falou assim, vocês que têm fé não querem orar por mim, porque o meu joelho dói e eu não consigo trabalhar. Ela era faxineira e ela não conseguia trabalhar. Uma senhora, já na época, nós tínhamos 20 e poucos anos, ela já tinha uns 40 e poucos. E a Adriana orou com ela, aquela mulher foi curada instantaneamente, um novo convertido, uma menina que nunca tinha pregado. A Adriana, irmãos, era tímida, hoje ela fala, né? Na época não, mas ela impôs as mãos sobre aquela mulher, repreendeu a dor naquele joelho, falou do amor de Jesus, orou com ela e de repente aquela mulher começou a pular. Gente, foi a primeira vez que eu vi algo dessa maneira. Aquela mulher começou a pular, ela começou a pular e começou a chorar. Ela começou a agradecer a Adriana porque a Adriana tinha curado ela. E a Adriana falava assim, não fui eu que te curei, foi Jesus. Não, você me curou, e abraçava a Adriana. Eu me vi lá na época do Novo Testamento, quando Paulo orou com as pessoas, e as pessoas queriam agradecer a ele, sacrificar ele, porque ele tinha curado um coxo, e ele dizia, não, quem curou foi Jesus. Um dia eu cheguei na minha casa, tinha uma mulher possessa na rua, e eu fui lá em cima do meu apartamento, estava lá no apartamento e comecei a ouvir, e aquela mulher falando assim, eu sou um anjo de Deus que vim aqui proclamar as verdades do Deus Altíssimo. Aquilo me deu uma indignação, falei, Adriana, fica orando aí que eu vou lá expulsar esse demônio. Cheguei lá na rua, irmãos, tinha um irmão que tinha colocado a Bíblia, tinha um irmão lá, né? Tinha colocado a Bíblia na cabeça daquela moça endemoniada, a mulher rasgou a Bíblia dele no meio. E a hora que eu cheguei, naquela situação tinha um daqueles guardinhas que anda de moto pela rua aí, apitando à noite, né? Tinha um guarda, era 11 horas da noite, na Avenida Demar de Barros. 11h30 da noite, imagina eu expulsando o demônio, 11h30 da noite, na Avenida Demar de Barros, irmãos. E a hora que eu cheguei, o demônio veio, ajoelhou e falou assim, irmão, nem como é que ela sabe que eu sou irmão? Ajoelhou assim e falou assim, irmão, vamos juntos proclamar as verdades do Altíssimo. E eu falei, espírito de engano, eu te repreendo. Aquela mulher levantou, começou a bater nesses portão, sabe esses portão de chapa de zinco, não sei o que, de aço galvanizado? Começou a dar murro no portão, um barulhão, começou a acender luz nos prédios, irmão. E ela saiu rodando, daqui a pouco, a hora que eu mandei o demônio sair dela, ela saiu correndo daqui naquele bebedouro, e deu um mergulho no asfalto, abriu a testa dela e ficou caída lá como morta. Eu lembrei daquele menino que Jesus expulsou o demônio, que ele começou a balançar e começou a ter uma convulsão e jogou o menino no chão, e as pessoas falaram, morreu. Eu olhei para a mulher e falei assim, morreu. Mas quando eu cheguei lá, ela estava liberta para a honra e glória do Senhor. Aonde estão os irmãos que vão expulsar os demônios nessa cidade? Aonde estão? Deixa eu ver. Satanás, se prepara. Levanta a mão aí. Satanás, esses irmãos vão expulsar todos os demônios. Somos nós, queridos. Por que não temos feito? Em algum lugar nós estamos errando. Em algum lugar eu e você estamos errando. Em algum lugar a igreja do Senhor está errando, porque somos chamados para fazer as mesmas obras, e obras maiores do que Ele fez, para a sua glória. Mas a primeira coisa que Deus quer fazer na sua vida, é transformar a sua história. A primeira coisa que Deus quer fazer na sua vida, querido, é corrigir o erro. Jesus falou assim, vocês estão errando, porque não conhecem as Escrituras e não conhecem o poder de Deus. Mas Jesus não falou assim, vocês estão errando e já era, vocês vão permanecer no erro. Não, aí ele começa a explicar a Escritura. Começa a explicar aquilo que os saduceus perguntaram. Irmãos, o que Jesus quer fazer nessa noite, no meu erro e no seu erro, é lançar uma luz para que a gente seja restaurado, corrigido, para que a gente possa viver o que Deus tem para nós. O que o Senhor quer fazer nessa noite na minha e na sua vida, é trazer algo novo,
para que a gente possa sair daqui, irmãos, conhecendo a Escritura e conhecendo o poder daquele que escreveu a Escritura. Conhecendo o poder de Deus, que nós possamos sair daqui como Abraão, crendo, a despeito da nossa fraqueza, crendo, a despeito da nossa incapacidade, crendo no poder daquele que prometeu, na fidelidade, porque ele tinha certeza, ele tinha uma plena convicção de que Deus é poderoso para cumprir o que ele prometeu. Irmãos, chegou a hora de nós liberarmos a nossa fé nesta direção. Deus é poderoso para cumprir o que Ele prometeu, e Ele prometeu tantas coisas na sua vida. Irmãos, não se contente com nada menos do que a promessa de Deus para a sua vida. Busque o que Deus te prometeu, busque viver o que Deus tem para você. Busque viver o ministério que Deus tem para você. Busque, creia, libere a sua fé. Saia daqui, meu irmão, com vontade de pegar um demônio aí na rua. Saia daqui com vontade de chegar na sua casa e falar assim: a partir de hoje, todo espírito que nos oprime vai cair fora em nome de Jesus. A partir de hoje, a minha família vai ser diferente. Eu estou liberando a minha fé, estou liberando agora a minha fé na Escritura e no poder de Deus. Sabe por quê, queridos? Se nós não fizermos isso, nós vamos ficar no engano, nós vamos ficar com uma fé desequilibrada, com uma vida desequilibrada. E aqui não tem ninguém melhor do que o outro, todos nós somos iguais diante do Senhor. Não tem homem, não tem mulher, não tem nada disso, irmãos. Não tem pastor, não tem ovelha, não tem, o que tem aqui é filho de Deus. O que nós temos aqui são pessoas que amam a Deus. O que nós temos aqui são pessoas chamadas para vencer todas as coisas com o Senhor. Você é chamado para vencer. Eu queria que você agora fechasse os teus olhos. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Irmãos, onde é que você pode estar errando? Como Saul disse: não, eu fui lá, eu executei as palavras do Senhor. Irmãos, quantas vezes, como pastor, eu fui aconselhar casais, e de repente o marido fala assim: não, eu estou fazendo isso por causa, e ele acha que está cheio de razão, e eu, com o meu olhar humano falho, eu vejo que o cara está errado. Quantas vezes eu e a Adriana, nós conversamos assim: gente, como é que a pessoa não vê o que ela está fazendo, ela não consegue enxergar. E sabe o que acontece, irmãos? Eu não julgo a pessoa não, eu falo para a Adriana assim: Adriana, tem alguma coisa que eu estou fazendo errado, me ajuda. O que será que nós estamos errando e não vendo? Porque a gente consegue enxergar o erro dos outros, mas não consegue enxergar o próprio erro. Nós conseguimos enxergar que a pessoa está enganada. Mas isso deveria trazer para mim e para você um temor, porque da mesma forma que ela está enganada, eu e você podemos estar também. Deve trazer um temor ao meu coração: onde é que você pode estar errado? Por que é que você não está tendo resultados na sua vida? Por que é que você não está tendo resultados na sua família? Por que é que você não está tendo resultados no seu ministério? Aonde é que está o erro? Não está em Deus. Não está nas suas promessas. Aonde está o erro? Deus, por que é que nós não temos vivido as tuas promessas? Deus, por que é que eu não tenho vivido a constância? A palavra diz que eu fui chamado para ser inabalável, permanecer inabalável. Deus, eu tenho me abalado diante das lutas. Deus, eu tenho me abalado diante das propostas do mundo. Eu tenho me abalado diante da comodidade. Eu tenho me abalado, Senhor, diante das coisas que têm sido oferecidas para mim. E muitos crentes cristãos estão sendo abalados, enganados por facilidades do mundo do pecado. Deus, por que é que nós temos vivido isso? Aonde está o erro? Por que eu sou tão inconstante? Por que é que eu não consigo viver isso ou viver aquilo, Deus? Nós erramos, irmãos, erramos o caminho, nós nos desviamos do caminho. O apóstolo Paulo chama a nossa atenção: não vos enganeis. Cuidado, não se engane a si mesmo, de Deus não se zomba. Está escrito lá aos Gálatas. De Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, ele vai colher, ele vai ceifar. O que é que temos semeado? Você sabia, amado e amada, que o que estamos vivendo hoje é produto da nossa semeadura algum tempo atrás? O que você está vivendo hoje na sua família é produto do que você semeou um tempo atrás. O que você está vivendo hoje no seu ministério é produto do que você semeou um tempo atrás.
E nós olhamos apenas o agora, mas o que o Senhor está querendo fazer nessa noite é corrigir a sua semente, para que amanhã você possa ter uma colheita abençoada, já amanhã, na segunda-feira. E mais para frente, irmãos, melhor ainda, daqui a alguns anos a sua família vai estar totalmente mudada, restaurada, o seu ministério vai estar frutífero. Creia no poder de Deus, creia nas Escrituras, creia que Deus pode mudar a sua história, creia que Deus pode fazer algo novo, creia, acredite, libere a sua fé, libere, irmão, seja ousado para crer, seja ousado para proclamar, seja ousado, irmãos, para proclamar as verdades, seja ousado para chegar hoje, ó Deus, ali na sua casa, levantar as suas mãos e ministrar uma palavra nova, um novo tipo de oração. Irmão, chega de murmuração, comece agora a proclamar as promessas, chega de reclamar de uma ou outra coisa, comece a liberar a palavra de Deus, chega, irmãos, de tristeza, de angústia. O Deus que você serve não conhece derrota, o Deus que nós servimos não conhece fraqueza, o Deus que nós servimos, irmãos, é o Deus Todo-Poderoso. E Ele diz, agindo eu, quem impedirá? Eu sou o Senhor, o Deus de toda a terra. Acaso há algo demasiadamente difícil para mim? O Deus que nós servimos é o Senhor dos exércitos, e a Bíblia diz, com Ele faremos proezas, saltaremos muralhas, enfrentaremos exércitos, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Davi, com este espírito, ele falou assim, não temerei, que me pode fazer o homem? Ainda que se levante um exército contra mim, ainda assim estarei seguro. Não temerei. Qual é a minha declaração? Irmãos, qual é a sua declaração? O mundo aí fora está clamando por uma igreja que seja diferente. O mundo aí fora está clamando por uma igreja que seja ousada para declarar para eles, para orar por eles e para dizer, Deus pode mudar a sua família, Deus pode curar o seu filho, Deus pode libertar das drogas, o Espírito Santo pode mudar a sua história, Deus pode fazer algo tremendo, irmãos. O mundo não enxerga nada, eles não têm esperança, eles não têm para onde ir, mas quando eles virem em nós, que há um Deus que muda vidas, que há um Deus todo-poderoso, que há um Deus que mudou a minha e a sua vida, o coração deles vai se encher de esperança, e haverá autoridade nas suas mãos, para proclamar aquilo que Deus quer fazer. Chegou o tempo, irmãos, chegou o tempo de você orar pelos seus familiares, chegou o tempo de você proclamar a justiça do Senhor, chegou o tempo de você proclamar a grandeza de Deus, chegou o tempo de você proclamar a sua fidelidade, chegou o tempo de você ser ousado. Impõe as mãos sobre as pessoas, ore com eles, e você vai ver, querido. Sabe por que a nossa faxineira foi curada? Deixa eu fazer as contas aqui, há 28 anos, uma pessoa tinha 2 meses de convertida no máximo, Adriana. Sabe por que aquela faxineira foi curada? Porque a Adriana orou. Se ela não tivesse orado, a mulher não seria curada. Se você começar a orar, você vai ver grandes coisas. Seja ousado, irmãos. Seja ousado. Amém? Outro dia eu estava na praça lendo a Bíblia. Sozinho. E o Espírito Santo tocou no meu coração. Eu falei assim, Senhor, eu estou aqui nessa praça. E se tiver alguém que precisa de um conselho, se tiver alguém que precisa ouvir a sua palavra, se tiver qualquer pessoa, Deus, que estiver angustiada, atribulada, qualquer pessoa que está passando por qualquer momento difícil, eu estou aqui nessa praça, eu sou um servo do Senhor, eis-me aqui, Deus, pode mandar. Não deu 5 minutos, irmão, chegou uma pessoa que eu tinha visto só uma vez. E a pessoa chegou, opa, tudo bem, posso sentar aí com você? Eu falei, pode. Começamos a conversar, de repente aquele homem, um homem com mais de 40 anos, eu não sabia nem o nome dele, ele também não sabia o meu, nós tínhamos visto apenas uma vez, aquele camarada sentou do meu lado, e ele abriu a vida dele para mim, ele falou assim, eu só tenho feito mal para mim mesmo, e ele começou a chorar. Aquele homem chorou, a ponto de ficar desfigurado, no banco de uma praça, porque um homem de Deus fez uma oração. Deus pode mandar os atribulados, eu estou aqui. E eu vi que ele tinha uma fé um pouco distorcida, e eu expliquei para ele a palavra. Outro dia eu encontrei com ele,
o rosto dele era outro. Eu fiz aquilo que você falou, eu fiz aquela oração que você falou, hoje eu não posso parar aqui que eu estou com muita pressa, mas Deus te fez algo na minha vida. Irmãos, quem quer se colocar à disposição do Senhor? Quem quer receber um toque do Espírito? Fique de pé, querido.